Por que não deveria chamar um árabe de turco? Sou Hassan do canal Yalla, sou amigo Hassan do canal Yalla. E hoje vou ter vários pontos para esclarecer com vocês. O primeiro ponto, por que não deveria chamar um árabe de turco? E também vou explicar sobre a visita do Dom Pedro II para Líbano. Terceira coisa, vou falar um pouco da imigração árabe, especificamente da Síria, Líbano e Palestina para o Brasil. Vou explicar um pouco sobre relações dos árabes e brasileiros no Brasil e depois a gente vai fazer um encerramento de vídeo. Por que deveria não chamar um árabe de turco? Para poder responder isso, é preciso voltar um pouco na história do Oriente Médio para vocês poderem entender o que significa turco para um árabe. Antes de tudo isso, se você gosta desse conteúdo, e convido vocês para apoiar o canal para a gente poder fazer mais conteúdo que vocês vão gostar e vai ser mais relativo para vocês. Voltando na história, o Império Otomano, os turcos, ocupou o Oriente Médio, e a maioria do Oriente Médio, e chegou até a Europa por 600 e poucos anos, mais ou menos 624 anos. Então, nessa época, o povo árabe sofreu muito de opressão política, econômica e bastante fome. Não tinha nada para comer, levaram os jovens, principalmente os homens, para o exército, para poder entrar no exército do Império Otomano, porque eles tinham bastante amigos e bastante guerras. Além disso, colocaram bastante pessoas no poder, sendo no Síria ou no Líbano, e esses políticos eram muito corruptos, colocava primo, irmão, parentes para cuidar das coisas. Você sabe como que é quando o político faz isso. Parece que a gente está vivendo hoje em dia, porque a política é sempre corrupta, desde já até agora, e sempre vai existir assim, do mesmo jeito. E vale lembrar que aquela área de Síria e de Líbano, não chamada cada um país de seu nome, tipo Síria ou Líbano. Tinha uma coisa que chamava Síria Natural, o Grande Síria, que incluía Jordânia, Palestina, Líbano, Sinai, Iraque, parte de Arábia Saudita, parte de fronteiras de Irã hoje em dia, parte do norte de Síria, que hoje em dia é para a Turquia. Levaram após a Primeira Guerra do Mundo, quando acabou o Império Otomano, e até Chipre, que chama Cipros no inglês. Então era bem grande, mas eu estou falando de geopolítica do área, que é Líbano e Síria. Então esse povo sofreram muito. Além de sofrência econômica e geopolítica na área, tinha uma coisa de matar bastante pessoas, massacres grandes. Mataram um monte de pessoas. Um exemplo disso, entre 1915 e 1917, tinha aquela massacre famosa, que foi reconhecida pelo ONU recentemente, a massacre dos armênios. Entre 1915 e 1917, esses 2 anos, tinha matado, essa é a história oficial, hein? Podia ser bem maior, entre 800 mil e 1,8 milhão de pessoas. Muita gente. Só esse incidente. E vários. Imagina 600 e poucos anos, quantas pessoas morreram, quantos filhos perderam o pai, quanto o pai perdeu o filho, então sofreram muito. A segunda coisa, que um pouco mais lógica. Para ser chamado de árabe, você tem que falar idioma árabe. Seu idioma mãe tem que ser árabe, certo? Os turcos não falam árabe. Originalmente eles vêm do Central de Ásia, então eles falam turco. Nem é idioma árabe. Tudo bem que a maioria deles são da religião islã, que é igual ao mundo árabe. Mas esse é só a semelhança na religião. Mas em questão de ser árabe, eles não falam o idioma árabe. Então não pode ser chamados de árabes. E no mundo árabe, não significa que ser árabe tem que ser muçulmano. E a maioria das pessoas confunde. Árabe, que significa que sua língua mãe é árabe. Pode ser cristão, evangélico, católico, judeu, muçulmano, xiita, sunita, pode ser qualquer religião que você escolhe, mas seu idioma é árabe, então você é árabe. Os turcos não são árabes. E a terceira coisa,
No Brasil, o turco está famoso daquela mão de vaca. Árabe é muito hospitaleiro. Ele abre a casa para suas visitas. E quem tem um amigo árabe, pode me falar a verdade não nos comentários, se quiser. Você entra num casa do árabe igual aqui no Brasil, nordestino. Se você entra num casa no nordestino, você não pode sair sem comer. Vai ter briga mesmo. Você tem que comer. Não quero saber se você acabou de almoçar. Você vai ter que comer. Então, não pode chamar ele de mão de vaca, pode chamar ele de turco, porque ele não fala idioma turco, ele fala idioma árabe. E a terceira coisa, a gente lembra da sofrência que nosso povo teve. Então, indiretamente, quando se chama um árabe de turco, ele se sente ofendido porque ele se sente assassino, ele se sente. Eu não estou falando do Turquia hoje em dia, estou falando do Império Otomano, não quero ofender os turcos. Ele se sente como ser malvado, ele se sente como ele não é hospitaleiro, não está aberto a casa dele para visitante, e por isso ele não gosta de ser chamado de turco. E a segunda coisa, sabendo um pouco de história, o Pedro II visitou o Líbano. Tem várias histórias. Tem pessoas, quem tem algumas referências falam que ele visitou Líbano porque ele tinha problema de respiração no pulmão. Falaram para ele que tem um lugar que é Monte Líbano no Líbano, que tem um ar puro, florestas, e realmente é assim. Ele foi lá visitar para melhorar a saúde. Isso é uma referência. Outra referência falam que ele tinha essa paixão de ver várias culturas e conhecer várias culturas. Então ele foi lá, visitou o Egito, Palestina, Líbano e fez uma viagem completa. Mas por motivo, porque ele foi lá, não é meu foco aqui. Meu foco é que após dessa visita, as relações diplomáticas e cultural entre os dois países, que Líbano, Síria, Palestina e Brasil, mudou mais para frente, para melhor, claro. E quando tá lá, ele deu um presente para o povo do Líbano, uma coisa de ouro e diamante, para mostrar a riqueza do país, porque eles deram para ele um trono feito de cedras, de madeira de cedras, que o Líbano é famoso delas, que significa eternidade, liderança, várias coisas. Enquanto eles verem isso, eles já gostaram de onde esse cara veio, que tem bastante riqueza. E lembra, igual que eu falei, eles já sofreram com problemas de economia, de pressão política, eles já viram um sonho, assim, alegria, a vida melhor no terra do Pedro II. Ele também prometeu que quando voltará para o Brasil, ele vai levar vários libaneses com ele, e isso que aconteceu, ele levou vários libaneses com ele fora do Brasil, e assim começou a imigração do mundo árabe. Esse foi um início significativo, que palavra chata, mas tudo bem, já foi, para o Brasil. Após disso, o número grande começou, pela história que a gente tem referência sobre ela, 1880, ou seja, 4 anos depois dessa visita. Porque não é claro quanto ele demorou no Líbano, se ele foi embora rápido, ou demorou algum tempo para melhorar a saúde lá, mas o número certo, 1880, começou os números grandes vindo do Brasil. E a partir desse momento, o Brasil começou a diversidade de culturas, porque um número grande que veio para o Brasil, que tem a maior colônia libanesa e síria no mundo, porque no próprio Líbano tem 4 milhões de habitantes libaneses. Aqui no Brasil tem 8, entre descendentes e libaneses mesmo. Então, tem mais do que o próprio Líbano. Então, aqui começou a diversidade de culturas. Começou a cultura de conhecer culinária árabe, que começou a surgir quibes, esfirra, charutos, desde aquela época. E também uma mão de obra libanesa. E tem uma semelhança aqui que gostaria de falar, que começaram a trabalhar moscate, aqueles que vendem toalhas, essas coisas porta a porta, os libaneses. E essa semelhança vem entre Silvio Santos, apresentador famoso no Brasil. Silvio Santos, mãe dele, ela trabalhava assim, porque ela era turca pura, mãe do Silvio Santos.
Então, ele vem dessa cultura um pouco, até Silvio Santos. Então, olha a diversidade que criou no Brasil. E a terceira coisa, a mistura entre os árabes e os brasileiros. Uma mistura tão boa, que qualquer árabe que vem no Brasil, e tem uma coisa que eu falo, tomou água do Brasil já era, ficou aqui. E pensa bem, um povo calorento, que recolhe todo mundo, a maioria. Não quero saber aqueles porcentagem bem pouca de ignorantes que o mundo todo tem. Mas a maioria, vou falar mais de 90% do brasileiro é calorento, portas abertas, gosta de ajudar o próximo. E pelo menos minha experiência própria, eu amo o Brasil. Eu realmente considero como meu país. Que me ajudou principalmente como pessoa. E até minha esposa é brasileira. Então, a mistura entre os brasileiros e árabes é uma mistura sensacional. E posso apostar, nenhum que está vendo esse vídeo, se não tem um amigo árabe ou descendente árabe, conhece alguém árabe. Não tem como. E quando você conhece um árabe, a primeira coisa que quer saber sobre a cultura e a comida. E esse acho coisa sensacional. Então, aqui, como árabe raiz no Brasil, eu me considero como embaixador da cultura. Não estou falando que eu sou oficialmente embaixador, não. E me considero como embaixador da cultura. Então, aqui é uma coisa sensacional. E do outro lado, esse que estou falando para os próprios árabes que moram no Brasil. E quero que vocês entendam, quando se ser chamado de turco, mesmo que se sente ofendido, não pode culpar o brasileiro. E infelizmente a pessoa às vezes fala porque falta de informações. E esse porque eu faço esse tipo de vídeos. Então, se alguém brasileiro te fala de turco e se sente ofendido, não sente assim. Tenta, porque uma coisa sobre o brasileiro que gosto muito, a curiosidade sobre as culturas. Então, senta de boa, explica e pode, te garanto que o brasileiro vai te respeitar, ele não vai fazer isso de novo. Esse é uma bom jeito para espalhar a cultura correta. Ou seja, aquele brasileiro que você deixou ele entender melhor, ele vai ser uma pessoa que vai explicar para o próximo. E se cada um da gente faz assim, a gente vai espalhar a imagem correta que a gente quer sobre nossa cultura. E finalmente para os brasileiros próprios. Um dos problemas do Brasil mesmo é o brasileiro próprio, que eu vejo, minha humilde opinião. Eles não sabem o valor correto, o bom desse país. Esse país abençoado tem recursos, tem população, tem terra abençoada. Se você planta pedra, entre aspas, nasce outras pedras. Tão abençoada a terra. Tempo ideal. Lugares bonitos, lugares naturais. Que tem tudo. Então vamos dar um valor para o Brasil próprio. Para melhorar o Brasil. A gente tem que dar o valor. E para vocês saberem como esse é uma terra tão abençoada, eu acho que quem fala mal do Brasil, sendo outro brasileiro ou nem estrangeiro, vai lá fora, experimenta a vida, vê o tipo de vida e para vocês voltar correndo aqui. Brasil, uma terra de amor, uma terra de bênção, uma terra que você pode crescer se você quer. Não adianta falar para mim, economia está ruim. Economia podia ser ruim em qualquer lugar. Mas a sua cabeça, o seu sonho, sua dedicação para fazer as coisas aqui, você pode. Porque se você quer fazer uma coisa aqui, ninguém te para. Então vai para frente e vamos melhorar o Brasil. E no encerramento do vídeo, eu quero desejar um feliz 2024 para todo mundo. E se Deus quiser, esse será o melhor ano para todo mundo. E Deus quer. Então vamos afirmar. Esse ano vai estar melhor. Vamos fazer nossas listas que a gente vai fazer. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Porque Deus, se quer te abençoar, Ele vai abençoar quem quer. Ou seja, quem quer para Ele. Então você tem que decidir, vai atrás e Deus vai estar do seu lado. E se você gostou desse conteúdo, compartilha e ajuda o canal a crescer mais. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau.